Opa, olá! Olá, Boa noite! Boa noite, professor Sidney! boa noite. Estamos aqui mais uma vez. Boa noite a todos que estão aqui entrando, o pessoal está chegando. Estamos aqui mais uma vez para um super bate-papo. E hoje a gente vem com um tema super, né, atual e super importante e necessário. Vamos falar um pouquinho sobre Ori e como manter a saúde mental nesse momento. Então, boa noite a todos, meu abraço fraterno, meu saravá. Boa noite, professor Sidney. Fique à vontade, o espaço é seu e vamos conversar. Vamos que vamos. Boa noite, boa noite, boa noite, professor Alexandre. Boa noite a todos e todas. Vamos compartilhando aí, vamos chamando as pessoas, vamos conversar, enviem as suas questões, as suas contribuições e vamos conversar a partir das noções de terreiro sobre a cabeça, sobre Ori e sobre saúde mental em tempos de pandemia. Muito bem, muito bem. O pessoal está chegando, está chegando. Soube há pouco, professor, que o senhor encerrou mais um curso aí com sucesso sobre a epistemologia e afrosentidos de jogo de búzios. Fale um pouquinho para a gente como é que foi essa experiência. A gente teve aqui um encontro prévio, né, a esse curso, falamos como que seria, e aí conte-nos um pouquinho como foi. Olha, deu super certo, porque o curso seria inicialmente presencial, não é? Nós já tínhamos já um grupo e o curso seria presencial, né? Com a pandemia, nós tivemos que reestruturar para a modalidade de videoconferência. Fizemos pela plataforma, a plataforma Zoom. Foram 8 encontros de cerca de 2 horas e meia, todas as noites, e reunimos um grupo muito bom, um grupo de pesquisadores, pensadores, babalorixás, ialorixás, iaôs, uh, a Bianca, até porque o curso não é um curso de formação, né, de formação de jogadores de búzios. É um curso de pensadores sobre o que eu tenho chamado de epistemologia de terreiro. E foi muito interessante, foi gratificante, as trocas foram trocas potentes, e agora vamos ter e o pessoal pediu, e nós teremos uma nova turma intensiva em um único final de semana, no final do mês. Perfeito. Então, eu acredito, foi sobretudo terapêutico, não é? Foi saudável, não é? Porque a gente pôde se encontrar, não é? Mesmo que de modo remoto, não é? Por EAD, mas a gente pôde se encontrar, pôde trocar ideias, pôde estreitar laços e pôde se fortalecer. Ah, perfeito. Aí eu aviso o pessoal também que a gente vai colocar aqui na linha do tempo, né, no feed dos Saberes Ancestrais. O professor Sidney provavelmente coloque na sua linha no feed também do Insta. Quem quiser mais informação sobre esse intensivo, estaremos aí à disposição para saná-las. Muito bem, professor. Vamos então começar a falar. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre Ori, quem é Ori, né, dentro das comunidades terreiro. Quem é Ori? Como funciona esse culto? Qual a relação existente com saúde mental? Fale um pouquinho para a gente, por favor. Então, eu penso que a noção central de Ori, que eu gostaria de compartilhar com vocês, é uma noção que se opõe à noção que nós temos de cabeça, de consciência, de mente, de livre-arbítrio, porque a noção Yorubá de Ori é uma noção que se dá a partir do coletivo e a partir da coletividade. Não é? Então, embora nós entendamos
Ori como um orixá individual, essa individualidade não deve ser lida da maneira literal como nós lemos individualidade no Ocidente. Não é? Quer dizer, mesmo essa noção de individualidade não é uma noção que transforma a pessoa em isolado, não é? Porque nós temos uma noção, uma noção ocidental de individualidade, que é uma noção que diz respeito a poder que nasce a partir de um sentido do eu me basto, eu posso ser sozinho, eu sou o único indivíduo. E Ori, não é? Quer dizer, embora a gente possa compreender também uma noção identitária, uma noção de individualidade própria do Ori, costuma-se dizer, inclusive, que Ori é a nossa impressão digital, mas é preciso entender que mesmo a impressão digital, ela é feita por linhas, não é? E essas linhas, o desenho é novo, mas as linhas se repetem, não é? Então, existe uma noção presente em Ori, e eu acredito que essa noção é a mais importante inclusive, do que essa noção de impressão digital no sentido individual da palavra, que é uma noção de apere. Apere é uma noção de padrão, mas também, de novo, não é uma noção de padrão como nós tomamos no Ocidente. Essa noção de padrão é uma noção que diz o seguinte: há alguma coisa, não é, que torna a árvore uma árvore, não é? Quer dizer, existe um padrão para ser árvore, não é? Quer dizer, todas as árvores, embora individualizadas pelo seu fruto, todas elas seguem um padrão universal e é um padrão que vem e emana do Criador, não é? Então, mesmo nesta noção de Ori, mesmo eu tendo o meu Ori, você tendo o seu Ori, todo mundo tem o seu Ori, e esse Ori se individualizar pela nossa história, pelas nossas vivências, pelas nossas pegadas, antes desse processo de individualização, ele também é coletivo, não é? Porque Ori se forma a partir de uma porção, não é? Que é tirada, não é? Do rio Ibo, não é? O rio Ibo, não é? Fornece uma porção de Ori para que o Ori seja criado. E quando esse Ori é criado e individualizado, ele nasce a partir do todo. Então, é importante que a gente entenda que um Ori saudável não é um Ori sozinho. Um Ori saudável não é um Ori que se constitui na sua individualidade, não é? Quer dizer, um Ori saudável é um Ori capaz de se relacionar com o todo, não é? Nesse sentido, essa noção de saúde e também uma noção de abundância, não é? A abundância é uma noção poderosa. Entre os Yorubá, fala-se em abundância no sentido de vida longa, no sentido de saúde, no sentido de poder de troca. Então, um Ori saudável é um Ori abundante. Abundante, inclusive, na sua capacidade de se relacionar com um número significativo de outros Oris. Muito bom, muito bom. E aí tem tudo a ver, professor, aí comentando, né? Tem tudo a ver com essa noção, né, do ser humano precisar ser biopsicossocial, né? Precisar se relacionar com o outro, que isso traz o equilíbrio. E até pensando nessa situação, a gente está num momento de isolamento, um momento que o contato ele não consegue ser tão efetivo, tão próximo. E como fazer isso, né? Como manter essa proximidade?
essa coletividade nesse momento de isolamento? Pensando no Ori, como? Olha, não é tarefa fácil, não é? Sobretudo porque, sim, nós somos biopsicossociais, então não é uma tarefa fácil. Nós somos do contato, do afeto, nós somos seres empáticos e é bom que sejamos, é bom que sejamos. Então, não é tarefa fácil manter a saúde mental neste momento, não é, de isolamento, não é? Mas também é preciso compreender que é justamente esta capacidade que vai nos curar como corpo coletivo, como corpo social, não é? E nesse sentido, é importante, não é? Tem um essé, né, um poema do Corpus Literário de Fá, e ele é de Egiobê, e ele diz o seguinte, que existe um ebó poderoso para a cura, sobretudo para a cura de Ori, que é um ebó de lembranças. Então, como é que você vai manter a sua saúde neste momento? Lembre-se, não é? Primeiro, é preciso, né, se você tiver com pessoas em casa, é preciso estabelecer uma relação com essas pessoas, se divertir com elas, conversar com elas, e é importante que você faça isso lembrando-se. Traga de volta boas memórias, não é? Quer dizer, revisite memórias, não é? Revisite boas lembranças, não é? Procure e evite trazer alguma coisa que traga discórdia, sem dúvida, deixe isso para lá. Então, né, até porque é desnecessário nesse momento, mas revisite boas lembranças, não é? Revisite aquilo que lhe dá saudade, porque de verdade saudade é coisa boa, não é? Quer dizer, saudade diz respeito, você só sente saudade daquilo que foi positivo, não é daquilo que lhe trouxe alegria, felicidade, lhe fez chorar. Então você sente saudade de um momento, você sente saudade de uma música, você sente saudade de um filme. Então revisite esses lugares da saudade, não é? E revisite lembranças, boas lembranças, não é? É importante. Egiobê diz lembre-se, é literalmente essa ideia que está no ebó, de alimentar Ori, não é? Então, nesse momento, tem dois caminhos, né? Tem três caminhos. Um caminho é lembrar-se, trazer boas lembranças. Se puder trazer essas lembranças coletivamente, melhor, não é? Se você tiver aí com a sua esposa, com seu companheiro, com a sua companheira, com seus filhos, com seu marido, se puder trazer essas lembranças coletivamente, traga coletivamente e comece a conversar sobre elas. Se não for possível, você estabelece um diálogo consigo mesmo. Tá tudo bem também. Uma boa música, não é? Vai fazer bem para o Ori, sem dúvida, não é? Uma diversão, uma dança que você possa fazer, não tem problema, sai gritando pela casa, põe um som alto, sai correndo, sai pulando, porque você precisa dizer ao corpo e ao Ori que você está vivo, não é? E esses movimentos são movimentos que vão mandar uma mensagem, são como Obi e Pimenta da Costa, não é? Para o seu Ori, são como Obi e Pimenta da Costa efetivamente. Então, procure aprender alguma coisa. Se tiver possibilidade, veja um bom filme, ouça uma boa música, cante, não é? Mas, sobretudo, eu penso que este é um momento de reconexões, não é? Quer dizer, nós temos vivido momentos de afastamento, e afastamento, inclusive, de nós mesmos, né? As pessoas elas têm
se afastado de si mesmas. Então, esse é um momento de reconexões. Não é que reconexão diz respeito justamente. Opa, Tá tudo bem, assim mesmo, já estou acostumado. Voltamos. Voltamos, está me ouvindo? Está me ouvindo ou não? Sai e volta, sai e volta. Eu não estou te ouvindo, não estou te ouvindo, Alexandre. Está me ouvindo? opa, Voltou? Voltou, voltou, é assim agora sim. mesmo, é assim mesmo. Eu já estou acostumado já, é assim mesmo, não tem problema. O senhor estava comentando que nós estamos num momento de reconexão, até Isso, conosco. então, a gente, né, quer dizer, inclusive eu tenho falado muito sobre adoecimento coletivo, não é? Na verdade, nós viemos num crescente de adoecimento coletivo, não é? Por justamente por falta de conexões verdadeiras, de conexões efetivas, não é? Então a gente veio num crescente de adoecimento coletivo. Então agora, como é que a gente vai manter a sanidade mental? A gente vai resgatar, a gente vai tirar do baú, não é? E produzir sinapses, não é? Quer dizer, conexões mentais e conexões a partir daquilo que nos faz bem. Não é difícil fazer isso. Todo mundo tem na sua vida lembranças boas, todo mundo tem um assunto que lhe dá prazer, todo mundo tem um livro que pode reler, todo mundo tem um filme que pode rever. Então, não é alguma. Todo mundo pode dizer ao corpo que está vivo, colocar uma música na casa e sair pulando, e sair gritando sozinho, enfim, todo mundo pode fazer isso. Então, quer dizer, não é alguma coisa difícil de ser feita a partir do que eu estou chamando de reconexões. Perfeito. Eu tenho atendido muitas pessoas, eu faço um trabalho terapêutico, e eu atendo algumas pessoas de comunidade terreiro. E num atendimento essa semana, nós estávamos falando, inclusive, de Ori, né, nesse momento de Ori, e nós comentamos sobre autoestima, o vínculo de autoestima e o culto ao Ori. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, né? A importância da autoestima e, e de que maneira isso mantém o Ori saudável, né? O autocuidado, o quanto isso é importante. Então, a nossa sociedade não é uma sociedade perversa, não é? No sentido filosófico da palavra, não é? Então, desde que nascemos, nós já somos rotulados, não é? Expostos a, a uma binaridade que vai, desde muito cedo, nos enfraquecendo, não é? E vai nos colocando marcas que, em certa medida, elas nos colocam num lugar de enfraquecimento,
subalternização, de fraqueza, de feiura, não é? Quer dizer, isso é muito comum na nossa sociedade. É uma forma de manter o status quo ante, né? Quer dizer, um status anterior daqueles que já estão, em certa medida, rotulados como fortes, como bonitos, como cheios de autoestima. Isso é uma grande mentira, né? Quer dizer, é uma grande mentira, não é? Autoestima não tem nada a ver com beleza estética, com padrões físicos e estéticos pré-determinados. Não tem nada a ver com isso, nada a ver com isso. Não é? Quer dizer, muito embora semanticamente essa associação ela é feita, não tem nada a ver com isso. Até porque a autoestima também emana de Ori. Não é? Quer dizer, Ori é o nosso espelho para a autoestima. Não é isso? Nós podemos ver em Oshemeji. Oshemeji é o Odu da altivez. E aqui altivez não é sinônimo de arrogância. Em Oshemeji, altivez não é sinônimo de arrogância. Arrogância é uma coisa, porque arrogância é fraqueza, arrogância é rota de fuga. Altivez, e a gente pode ver muito isso entre os iorubás, há um grande número de nomes em que aparece a palavra AD, e AD é coroa, e coroa é sinônimo de altivez, e manter a coroa sobre a cabeça é sinônimo de altivez, não é? Então, o Shemeji nos alerta que nós precisamos cuidar da nossa altivez. E altivez é alguma coisa que você pode garantir consigo mesmo, não é? Quer dizer, é você que pode dizer a si mesmo se você é uma pessoa altiva, se você é uma pessoa bonita, não é? Quer dizer, é você que precisa fazer isso internamente, não é? E a autoestima, o que nós chamamos de autoestima, né, no Ocidente, é justamente, não é, esse olhar, não é? Quer dizer, não é o outro que determina a minha autoestima. Quem determina a minha autoestima sou eu mesmo, não é? Essa balança não é exterior. Sim, o outro pode enfraquecer minha autoestima. Sim, ele pode. Discursivamente, ele pode. A rejeição pode enfraquecer a minha autoestima. Sim, ela pode fazer isso. As relações podem enfraquecer a minha autoestima. Só que, quer dizer, quem determina a minha autoestima é a mesma pessoa, não é? Que é aquela pessoa que olha no espelho, não é? Quer dizer, no espelho, e ela diz para ela, não é? Naquele dia, pela manhã, ela coloca uma roupa que ela considera a melhor roupa, ela coloca o perfume que ela considera o seu melhor perfume, e a partir disso ela diz, olha, eu sou essa pessoa, eu estou inteira, eu estou bonita. Então, a gente precisa parar, não é? Quer dizer, eu acho que isso é muito saudável. A nossa sociedade é uma sociedade muito dependente, e ela é dependente do outro, e também por isso que hoje nós estamos nessa situação catastrófica, porque a gente acredita que o outro que deve dizer quem eu sou, o que eu devo fazer, quer dizer, é como se eu pegasse o meu ori, literalmente arrancasse da cabeça e desse para o outro, olha, conduza. Não, e não é desse jeito. Os conceitos nagôs, todos os conceitos nagôs são conceitos coletivos. Eles nascem da coletividade, vivem da coletividade. O Shemeji diz o seguinte, o lugar da coroa não é nas mãos, o lugar da coroa é na cabeça. Então, tem uma metáfora potente aqui, não é? A coroa, ela deve estar na cabeça, ela não deve estar na sua mão, não é? Segurando a coroa, mostrando para as pessoas, olha, eu tenho a coroa, olha a minha coroa. Não, não é isso. A coroa deve estar
na cabeça e não nas suas mãos. Tem uma metáfora poderosa aqui, não é? Quer dizer, a coroa pertence ao Ori e, portanto, elas devem estar sobre a cabeça e não nas mãos da pessoa. Ah, muito bem. Eu recebi aqui um questionamento, acho que vale trazer. Como neutralizar, né? Tem algum conhecimento na Go que nos ensina como neutralizar o outro, né? Para que acaba nos enfraquecendo. Como neutralizar o outro e não fazer com que o outro desperte Helenini. Aí eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso. Helenini a noção de Helenini é uma noção de câmara da desgraça, não é? Os filhos de Helenini são os Ajogun. Ajô, guerreiros. Ajô, reunião. Ogum, guerreiros. Ajogun, guerreiros que lutam contra os homens e contra os orixás. Os orixás foram criados para nos proteger e para nos favorecer, assim como os Vodun e os Inquice das demais tradições. Existe um conjunto terapêutico que pode nos proteger, não é? Quer dizer, um desses conjuntos é uma noção muito potente de Egbé. Egbé é família. Uhum. Egbé é coletividade. Então, existe uma noção muito potente de é preciso manter uma noção, não é, de que eu sou parte do todo, eu sou parte, mas não do todo, como família extensa. Travou novamente, eu acho, eu não estou te ouvindo. Ok. Então, não do todo, extensa. Estou pensando no todo. Voltamos. Voltamos, a Esse conexão, horário, não, internet. esse horário tem muita live, então é normal. A gente tá. Fiquem aí, a gente vai resolvendo. Eu já estou acostumado. Eu já estou acostumado. Está Super tudo bem. normal. Então vamos lá. Quer dizer, a noção de Helenini é uma noção de câmara da desgraça. Os filhos de Helenini são os Ajogun, prisão, a doença inútil, uma doença que traz a morte prematura, porque existe uma noção de doença útil, doença que restaura, doença que fortalece o sistema imunológico. Então, como é que eu vou dar conta disso, né? Quer dizer, das interferências exteriores, né? Quer dizer, não é uma tarefa fácil e nós somos, como o professor disse, né? Nós somos seres, sim, biopsicossociais, mas existe um conjunto, não é, de elementos que podem nos ajudar, não é? De novo, a gente precisa se apegar às lembranças, a gente precisa se apegar às lembranças ancestrais e aquelas familiares, porque parentela é valor civilizatório poderoso. Então, nós temos Ebé como parentela, nós temos Iuarerê, que é o bom caráter, não é? Então, é preciso que cultivemos, né? Cultuemos a noção de bom caráter, sobretudo nesse momento. E nesse sentido, também é preciso que façamos uma reavaliação dos nossos pensamentos, atitudes e ações. A gente precisa reconhecer quando errou, também é importante, porque tudo isso é adubo. Não é? E tudo isso é adubo para autoestima, é adubo para uri, não é? Quer dizer, é esse processo de fortalecimento. É o bom ori, sem dúvida, é preciso cultuar o bom ori, e a outra noção, não é? Que é uma noção
de realinhamento ancestral, realinhamento energético, entre aspas, é a noção de ebó. Ebó é essa noção de troca, não é? Quer dizer, é preciso entender o seguinte, que na visão de mundo Nagô, o Aie, esse lugar que nós estamos, o lugar da corporeidade, o lugar da materialidade, o Aie é o mercado e o Orum é a nossa casa. Então, aqui é o lugar das trocas, aqui não é a nossa morada. Então, aqui é o lugar para onde a gente vem para justamente fazermos as trocas, não é? Para que a gente para que façamos os movimentos de aprendizagem, de harmonização, de reelaboração. Então, esse lugar que nós estamos é o mercado. Então, sim, é também possível trocar doença por cura, ansiedade, não é? Por paz interior, por harmonia, relações tóxicas por boas relações. Dá muito trabalho fazer isso, mas é isso que está no centro desses saberes ancestrais. Muito bem. Sensacional, sensacional. Pensando nesse momento, né? E eu sei que o senhor tem feito uma pesquisa muito elaborada sobre Ifá, sobre os Itãs, sobre os Essés, que respondem muitas coisas, né? Tudo que a gente precisa. Eu queria saber se existe, né? Se o senhor achou algum Itã que justifique esse momento desafiador que a gente está vivendo. Tem uma explicação dentro das comunidades terreiro, né? Esse vínculo que o pessoal faz com o Omolu ou Baluayê. Fale um pouquinho para a gente. Esse momento desafiador tem uma justificativa, tem um essé que justifica? O que o oráculo nos diz? Olha, eu no meio do caminho, né, no meio da quarentena, né, que nós estamos levando rigorosamente também, e isso tem a ver com o nosso modo de sentir o mundo, porque a doença para nós, não é? Ela também se por um lado ela é a Jogum, por outro lado ela também é divindade, não é? Existe a doença útil, a doença restauradora, a doença que transforma. De verdade, a doença sempre transforma, não é? Quer dizer, ela é sempre transformadora. Então, nós de comunidade tradicional de terreiro, partimos do princípio que nós devemos respeitar a doença. Não é? Quer dizer, é preciso respeitar a doença. Você não pode afrontar a doença, não é? Você não pode entrar numa guerra, né? No sentido de que desrespeitando a doença. Sim, nós podemos lutar contra a doença no sentido de encontrar a cura. E, de verdade, a doença quer que encontremos a cura. Isso é muito louco no Ocidente, porque é muito abstrato e não vai fazer sentido para o modo binário como nós pensamos. Mas, de verdade, a doença quer que nós encontremos a cura. A doença quer se transformar em saúde, em vida longa, ela quer isso, entendeu? Então, isso é meio, não é? É muito estranho para o nosso modo de pensar, porque aqui satanizamos tanto a doença quanto os doentes, não é? Tanto Sim. a doença quanto os doentes são estigmatizados, mas a doença, ela vem justamente porque ela faz parte de um ciclo, não é? De fomento, não é? A pesquisa de um ciclo de fomento a inteligência, a restauração, não é? Então,
Sim, nós temos no corpus literário de Fá um grande número, não é, de essé, de poemas do corpus. Odu é a inteligência do Criador. Então, nós temos, sim, nesse corpus literário de Fá, muitos momentos, inclusive o essé em que Orumilá vai embora. Quer dizer, quando Orumilá foi embora, imediatamente o que se abateu sobre o Aie foi a doença, não é? A ponto dele ter de retornar e deixar parte de si com os seus filhos, que são justamente os 16 Iquins e todo o conhecimento que nós temos sobre os Odu, não é? Então, sim, nós temos vários momentos em que nós vemos, não é, a doença ser utilizada como disciplinadora, como provocadora. Eu não estou encarando a doença como as 7 pragas do Egito. Não se trata disso. Não é uma punição. Não é punição. Ninguém está sendo punido no sentido cristão da palavra. Não há aqui uma noção kármica. Não se trata disso, não é? Mas se trata, sim, de um adoecimento gerado pelo próprio corpo. Então, vamos entender como é que é isso. Se você não cuida do seu corpo, não é? Se você não bebe água, se você não se alimenta devidamente, o seu sistema imunológico cai. Se o seu sistema imunológico cai, você adoece. Isso não é punição, isso é consequência, não é? Quer dizer, isso faz parte do ciclo de manutenção de força vital, não é? Não é uma punição, é um alerta, é uma reação, não é? À ausência de cuidado da força vital que lhe habita e que lhe mantém, não é? O que o que está acontecendo hoje é que nós estamos vivendo um momento de reação coletiva. Porque, de verdade, nós somos um só corpo. E, de verdade, nós adoecemos coletivamente. E ao adoecer. Tanto que agora, o que a gente tem que fazer? O que a OMS pede? Não é? Quer dizer, o que está posto? Não é? Quer dizer, para que evitemos a morte prematura, para que a doença não se agrave. O que nós temos que fazer? Nós temos que nos cuidar coletivamente, não é? Quer dizer, quando eu faço o isolamento social, eu não estou protegendo somente a mim. Eu estou protegendo a mim e o outro, e o outro, e o outro. Por quê? Porque este corpo social adoeceu coletivamente. Então, agora, nós temos que nos proteger coletivamente. É disso que se trata, não é? Então, eu penso, não é, que eu tenho pensado muito nisso, não é? Nós precisamos repotencializar os nossos saberes ancestrais. Nós temos saberes ancestrais negros, não é? Que dão conta, não é, da compreensão de tudo o que acontece no mundo. Eu recebi um questionamento essa semana e eu queria compartilhar com o senhor. Achei muito interessante a análise que o meu consulente fez. Falou assim: professor, nós estamos fazendo um ebó coletivo, a quarentena é um ebó coletivo? Sim, a quarentena é um ebó coletivo, é um ebó coletivo. E veja que é um ebó que precisa dos 4 elementos principais para o afastamento do sofrimento. Porque na forma de sentir as existências a partir do conhecimento iorubá, ninguém nasceu para sofrer. O sofrimento não é aceitável, o sofrimento não é alguma coisa que deve ser naturalizada.
As pessoas não estão entendendo, não é? Quer dizer, neste momento, nós já estamos com cerca de 12 mil mortes. Não sei se já passou esse número. Existem cidades formadas por 6 mil pessoas. Existem cidades formadas por 6 mil pessoas. Então, isso quer dizer que a gente já perdeu 2 cidades. Então, as pessoas que ficam, só morreu isso. Não, não. A morte prematura, sobretudo a morte prematura, não pode ser naturalizada. Sobretudo porque nós estamos perdendo os nossos griots, os nossos mais velhos. Nós estamos perdendo memórias ancestrais. E sim, nós estamos diante de um ebó coletivo que envolve o cuidado de Ebé, né? Do Ebé família, e a noção de parentela como valor civilizatório, o cuidado de Ori, cabeça, o cuidado do caráter, não é? E o ebó coletivo, que é uma mudança de postura, uma mudança de atitude e a capacidade de enfrentarmos, não é? Com alegria, com harmonia, com serenidade e resignação, o isolamento social. Muito bom. E é interessante essa ideia de compartilhar esse momento como um ebó coletivo, que nos traz essa visão, muitas vezes esquecida, de um ebó comportamental. E aí eu queria que o senhor até comentasse, falasse um pouquinho sobre ebó comportamental, esse ebó que muitas vezes é negligenciado, sobre o apelé, né? E o arerê. Então eu queria que o senhor comentasse, né, sobre essa tríade, né? Qual a importância desse ebó comportamental, a relação desse ebó comportamental com aquele ebó com os elementos concretos? Então, essa noção de ebó comportamental, fale um pouquinho para nós, professor. Eu penso que a gente está mesmo num tempo de ebó coletivo, não é? Eu tenho chamado, inclusive, tenho dito que a gente precisa de um ebó epistemológico, e eu penso que a gente tem feito isso até aqui, né, por meio, todo mundo está fazendo isso por meio das lives, um pouco do ebó epistemológico, porque ninguém suporta mais a TV aberta, né? A TV aberta está efetivamente insuportável, não é? Porque as notícias são cada vez mais angustiantes, não é? Nós temos 2 vírus, não é? Que encarar 2 vírus, o vírus, o Covid-19 concretamente, não é? E um Covid-19 materializado no governo que aí está. Isso potencializa a angústia, não é? Quer dizer, saber que nós mesmos nos colocamos neste lugar. E aí, não é? Essa ideia de ebó comportamental é uma ideia de ebó de conduta, não é? Quer dizer, ebó de conduta tem a ver justamente com encontrar um lugar que não atende somente aos desejos individuais, que não atende somente às vivências individuais, que não atende somente ao ego, não é? Encontrar um lugar que atende ao coletivo, não é? Que atende ao que Jung chama de self. Então, essa noção expandida de encontrar o Criador, não é? Quer dizer, e o Criador, ele é o quê? Coletividade, não é? O que nos trouxe aqui? Medo, culpa, ódio e individualidade, não é? Porque as pessoas começaram a acreditar que atalho nos levaria a algum lugar, não é? Ocaram Medi diz o seguinte: atalho não é caminho completo. Então, me parece que agora a gente está um pouco sendo levado para uma estrada, uma estrada interna,
por meio da qual a gente vai ter que fazer o caminho completo. E a gente vai ter que, inclusive, se revisitar, a gente vai ter que se rever, não é? E a gente, antes de fazer uma necessária briga externa, que ela vai ser inevitável, a gente vai ter de fazer uma briga interna. E nada tira da minha cabeça que também nós estamos sofrendo por um excesso de mentiras, não é? Porque a mentira é lenha molhada para Xangô. É impossível acender. Entendeu? É lenha molhada. O combustível mais poderoso não mantém a fogueira a partir de lenha molhada, não é? Então, nada tira da minha cabeça que sim, existe uma noção de oriburucu, de uaburucu, ou bururu, de mau caráter, de mau ori, não é? Que está posta hoje, não é? E a gente vai precisar repotencializar estes sentidos que, inevitavelmente, não tem jeito, a gente já está vendo aí, como eu disse, não é? A gente já está sofrendo muito perdas, né? Perdas de entes queridos, de pessoas que amamos, de pessoas desconhecidas, mas não importa, não é? E, de novo, eu quero reiterar, não tem a ver com punição, não é? Mas tem a ver com um organismo reagindo por ter colocado para dentro de si veneno, não é? Então tem mais a ver com reação do que com punição. Perfeito. Nós passaríamos aqui horas e horas falando sobre isso. Mas por incrível que pareça, Não estou acreditando. Já? já está chegando ao fim. E eu soube aí, meus informantes ultra secretos, que o senhor tem um super presente para nós aí nesse próximo final de semana. Então, antes de a gente chegar no final da live, eu queria que o senhor falasse sobre esse presente. Eu sei, a gente vai ter que marcar outra live, porque é muito pouco tempo. Eu tinha outros questionamentos para trazer aqui para nós. Vamos marcar outro dia, porque passou muito rápido. Então, eu queria que o senhor comentasse esse presente. Você preparou um presente. Domingo, não percam, domingo, das 8 às 11, das 20 horas às 23, eu vou oferecer pelo Zoom, até porque eu acredito que a gente precisa desse contato, dessa troca, então eu não vou fazer na forma de live, mas eu vou oferecer uma conversa de terreiro, que eu estou chamando de justamente de ebó epistemológico, e nós vamos revisitar alguns Itã, alguns Essé, nós vamos revisitar, nós vamos repotencializar, não é? Nós vamos repotencializar saberes ancestrais que estão no centro das comunidades tradicionais de terreiro, nas tradições de matriz africana. Domingo, já vamos colocar no ar as inscrições. Vamos colocar aqui também, eu vou na minha bio, nós vamos colocar, vão lá no Face. Então, domingo, agendem, das 20 às 23, vocês têm um encontro de repotencialização de saberes tradicionais de terreiro, saberes negros, de repotencialização. Façam as suas inscrições e venham conversar conosco, será um espaço de trocas, ebó epistemológico. E tem quantidade de vaga limitada, professor? Então, como nós queremos fazer essa troca, nós também queremos ouvir, né? Queremos que as pessoas sejam provocadas, nós vamos ter um número limitado, então um número de 100 vagas, tá bem? Então são 100 vagas, depois vocês receberão o link no domingo,
E venham, venham, venham. Depois a gente pode, vamos ver como vai acontecer, mas inicialmente são 100 vagas. A gente não quer também, né, encher a sala de aula, encher o terreiro, porque nós queremos a troca, nós queremos nos aproximar das pessoas, também queremos saber sobre elas. Aqui, recebi uma pergunta, acho que é importante. Todo mundo pode participar? Tem alguma restrição? Não, Pessoas não, 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 não. não trabalhamos com Basta ter restrições. uma existência. Basta existir. Existir é suficiente para participar. Precisa ter, lamentavelmente, né? Precisa ter aí um Wi-Fi, mais ou menos, né? Um celular, um notebook e vamos que vamos. Perfeito. Vamos compartilhar também aqui nos Saberes Ancestrais, o comunicado, tudo bonitinho, para tentar alcançar aí o máximo de pessoas para esse momento. Eu acho que eu travei. É gratuito, deixa eu. É gratuito, é gratuito. Não, não, não tem nenhuma taxa de contribuição, é gratuito. Eu Nós já temos quanto ainda? Quantos minutos? temos aqui 5. 5 minutos, tá ótimo. Eu só estava reforçando que é gratuito. É gratuito, não paga nada, é um espaço de conversa de terreiro, de trocas, não é? Quer dizer, agendem das 20 às 23 no Zoom, mas precisa se inscrever no link que vai estar disponível nos Saberes Ancestrais, no meu Facebook, num evento que nós vamos abrir, e aqui também na página do professor Alexandre, do professor Alexandre Babalorixá e terapeuta também, estará também na página dele. Disponível aí para que todos participem, né? E aí, dependendo da... Mandem questões no nosso privado, mandem temas, não é? E a gente retorna com essas lives. Mandem seus temas, mandem as suas questões, falem conosco. É isso mesmo. Para terminar, assim, gostaria de agradecê-lo, professor, mais uma vez por esse presente, né? Por essa live com tanto conhecimento ancestral, com tantas explicações para esse momento que nós estamos vivendo. E por esse momento, por essas explicações tão necessárias. Agradecer a todos, a todos, a todos que participaram. Aí, meu grande abraço, meu motumbá, bênção, meu fraterno saravá. E todos estão dizendo aqui, professor, não posso deixar de encerrar a live sem o senhor cantar. E hoje eu tenho um pedido especial. Queria que o senhor fizesse um louvor a Ori, uma prece a Ori, um canto a Ori, para encerrar, né? Que essa live foi dedicada a Ori. O senhor nos dá esse presente? Mais esse Sim, presente? sim, a Giza, eu vi aqui a Giza. Giza! A Giza Paula lá do Rio de também. Janeiro. Muito bom. Giza, Giza, Giza. Oriô, a Orinche, Chicode, a Pere Oriô, a Die, Chicode de Lesse Orixá, Oriô, a Orinche, Chicode, a Pere Oriô, a Die, Xexicode dele, é orixá, apereoriô, adie, apereoriô. Apere é o suporte de Ori, apere é o padrão universal, é a marca do Criador em Ori, apereoriô, adie, Xexicode de, o apere deve estar em pé. A marca do Criador no nosso Ori deve estar em pé. Xexicode deles é orixá. É importante que sintonizemos Ori e orixá. É importante que Ori lesse orixá.
é importante que Ori esteja aos pés de Orixá. Essa conexão é fundamental. Oriô, axé. Axé, axé, axé. Temos que marcar outra, porque temos que falar de Ori e Orixá, a relação dos dois, hoje não deu tempo, vai ficar para uma próxima. Muito, muito obrigado, professor Sidney, mais uma vez. E espero aí que a gente se encontre em breve. Muito obrigado. Pessoal, Eu fiquem atentos. vou Pode falar. salvar a live, ela vai ficar 24 horas aqui. Compartilhem. Depois eu vou pedir para os nossos grandes amigos, filhos, para eles fazerem o download e vai lá para o meu canal. Perfeito. Aí todo mundo tem acesso a essas informações preciosas. Muito Professor obrigado. Alexandre, muito obrigado pela deliciosa conversa. Foi excelente, passou muito rápido, rápido demais. Muito obrigado, meu Motumbá, sua bênção, seu Motumba, Aurê. Mutumbá, Xangô abençoe. Axé. Axé, grande abraço. Tchau, gente, abraço.